gente vai fazer a nossa prece de abertura e a gente começa o nosso estudo da noite. A gente faz programação também. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, amado Mestre, aos nossos amigos espirituais nesse momento, aos coordenadores do grupo, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos e reunidas aqui para estudarmos mais uma data dessas nossas reflexões a respeito da mediunidade. Que Deus possa nos auxiliar através da presença dos bons amigos espirituais, que são realmente aqueles que nos auxiliam na aprendizagem, na reformulação de nossos conceitos, definições, nos instantes de análises profundas, na sensação de reconstrução do conhecimento já vivenciado. Portanto, solicitamos a presença desses amigos espirituais nesse momento. E que a proteção aqui se faça no mais sincero ímpeto de chegarmos a um objetivo comum, que é aprendermos a sermos espíritos melhores, a sermos seres humanos e seres humanas melhores, a sermos criaturas desse universo, que possam realmente entender e compreender o seu objetivo em todo o universo, que é ser feliz, sem se culpar. Que Deus possa nos conceder, então, a honra de estarmos bebendo nas fontes cristalinas da doutrina espírita. E que essa água nos purifique, acima de tudo, o coração, mas também a nossa mente, para que não sejamos enganados, nem enganadas, pelos bons argumentos, que muitas das vezes são argumentos inválidos. Que Deus nos auxilie hoje e sempre. Então, dentro da nossa segunda aula, essa é a segunda aula do Organização e Gestão do Grupo Mediúnico. Semestre que vem tem de novo, ou seja, 2017-1 tem de novo essa disciplina, e a gente vai falar estritamente dos espíritos desencarnados. Hoje a gente está falando, semana passada e hoje, a gente está falando estritamente dos aspectos materiais, dos encarnados, de todo o grupo em si, né? Por que é importante falar disso? Por que é importante não prolongar isso? Porque isso é muito mais tácito do que qualquer outra coisa. E segundo, é informativo. É como você organizar uma janta, você tem que organizar toda a perspectiva de quantas pessoas, o local. Então essas informações, elas são muito são muito detalhezinhos, que são detalhes que você vai ler e vai, então tá, compreendi, ok, beleza. E depois que você faz uma vez, você não precisa fazer mais. Então o nível de reflexão é basicamente importante se dar nesse nível de organização. É mais difícil gerir um grupo mediúnico do que organizar um grupo mediúnico, né? Existe muito grupo mediúnico que está organizado, mas poucos grupos mediúnicos se gerem e se gestam de maneira muito coerente com a proposta da doutrina espírita. E aí foi a importância da gente dar 2 textos para vocês lerem, analisarem, enfim, observarem, que é o texto, capítulo 9, Condições de Experimentação, do Leon Denis, que é muito interessante, por quê? E o livro de Hermínio Miranda, que também traz essa perspectiva no livro Diálogo com as Sombras, que é a teoria e prática. Também eu dei um texto que o capítulo em si, a parte é instrumentação, né? E tem sobre como subitem o grupo. Por que eu coloquei 2 textos de duas pessoas, 2 autores diferentes? Exatamente para a gente perceber que de 1860, 1870, o Leon Denis fazendo um trabalho que ainda se verifica como um trabalho de organização e gestão de um grupo mediúnico em Hermínio Miranda. Qual que é a importância disso? A gente entender que existe um ponto em comum entre aquilo que é considerado clássico, na época de Allan Kardec, e o que é considerado moderno como um grupo mediúnico. É um grupo de pessoas ao redor de uma mesa com fins de instrumentalização mediúnica, com fins de comunicação com os espíritos. Mas o que é comum em todo esse processo? Sempre, desde Leon Denis, desde 1860 a 2016, que é aqui que a gente utiliza, é o estudo. E eles batem a tecla nisso muito poderosamente.
Para iniciar a nossa reflexão, eu vou ler com vocês a introduçãozinha desse capítulo 9, Condições de Experimentação, que vai tratar sobre a apresentação dessa parte que nos cabe. É bem curta e quem quiser seguir com o vídeo eu vou ler bem claramente. O estudo dos fenômenos é de importância capital, pois que nele é que se baseia inteiramente o Espiritismo. Muitas vezes, porém, a ausência de método, a falta de continuidade e direção nas experiências tornam estéreis a boa vontade dos médiuns. Olha o que ele está dizendo. O nome dele está dizendo que existiam médiuns que tinham boa vontade, existiam médiuns que estavam estudando, existiam médiuns que iam e seguiam. Qual que era o problema? A falta de gestão. Ora, pois, a partir do momento que ele diz assim, falta de método, falta de continuidade e direção nas experiências, o que é isso? É gestão de grupo mediúnico. É aquilo que a gente falava na disciplina passada. O que é que se faz com essas produções mediúnicas aqui, essas psicografias? O que é que se faz? São problemas de gestão. É um problema mínimo. O que se faz? Se estuda. Aí, entre aquilo que o Leão dele está dizendo assim, aí é o problema de método. Como que se estuda isso? Só lendo? Em voz alta, no fim da reunião? Levando para casa e lendo? Não levando para casa e lendo aqui no grupo? Fechando um dia daquele mês do grupo mediúnico para a gente discutir essas questões? Um dos problemas, novamente, que a gente traz, e que é um problema que a gente trabalhou lá no início do curso, lá no primeiro semestre, é o problema do pensamento maravilhoso e sobrenatural. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pensamento que está baseado no maravilhoso e no sobrenatural, ele repercute numa realidade de grupo mediúnico, que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. O que isso quer dizer? Você não pode mudar a data é essa, tem que ser assim. Todas as reuniões mediúnicas têm que ser mediúnicas, não pode ser assim, não vamos mudar. Por quê? Porque a ideia de que aquilo vem, a ideia de que aquilo vem de uma ideia divina e que a gente não pode mudar, ou que a gente não entende, ou é sobrenatural, então a gente tem que respeitar, né? Não, a gente tem que respeitar o templo sagrado lá que está fechado, que a gente não pode entrar para ver, a gente tem que respeitar o sarcófago, é a mesma coisa, a gente tem que, a ideia que se tem é que a gente tem que respeitar como que o centro espírita é gerido, ou como a reunião mediúnica é gerida. O problema disso é que existem problemas, esses problemas se apresentam e a gente tenta trabalhar a solução desses problemas de maneira muito superficial. Como, por exemplo, a falta de médiuns em reuniões mediúnicas, é um problema excessivo. Existe, está aí, permanente. Como que se gere isso? E aí você tem milhares de... Vamos reformular a apostila, vamos fazer um grupo diferente, vamos não sei o que. Ih, gente, quem é que trouxe isso aqui? Vamos fazer um grupo diferente, vamos trazer a Sueli Caldas Schubert pra cá, porque ela todo mundo entende. Sim, quando ela morrer, desencarnar, voltar para o hospital, ninguém mais vai entender. Ou seja, o problema é um problema de pensamento, de forma como a gente está vendo a reunião mediúnica. E aí ele vai dizer assim: a essas causas se devem atribuir os resultados pouco decisivos que tantas pessoas obtêm. Experimentam ao acaso desordenadamente, sem preocupação das condições indispensáveis, têm pressa de obter fenômenos transcendentes, em consequência mesmo do estado de espírito em que fazem as pesquisas. Esse estado de espírito não tem nada a ver com o espiritismo. Isso é um termo, científico. Estado de espírito significa a intenção daquilo que tu busca, né? Por que você está investigando? O que o seu pensamento está investigando quando está procurando aquilo? Então, ele está dizendo o quê? Que o estado de espírito que algumas pessoas têm fazem com que acumulem dificuldades. E se ao fim de algumas sessões não obtém mais que fatos insignificantes, banalidades ou mistificações, desanimam e abandonam a investigação. Então, aqui, com Leon Denis, a reunião mediúnica tem também o objetivo de investigação. Não é só aqueles argumentos antigos que nós temos, por exemplo, de que é para ajudar o médium, é para ajudar o desencarnado, é para ajudar não sei o que lá, beleza, ótimo, mas isso é resultado. Isso não é objetivo, não é metodologia em si. A busca de uma reunião mediúnica, o caminho de uma mediúnica, não é ajudar os espíritos. Os espíritos são ajudados ao final do processo mediúnico. Ele é o resultado, é o objetivo, ou seja, é o fim que se quer chegar.
Agora, a metodologia, o método que se faz isso é através daquilo que ele vai dizer como investigação. Um médico quer curar o paciente. A cura não é o objetivo. A investigação é... Aliás, a cura é o objetivo. Sim. A investigação é o caminho porque ele vai percorrer com o paciente. Certo. E é essa a perspectiva que a gente tem que ter. E, obviamente, por exemplo, na escola, o objetivo não é o conhecimento científico, não é o conhecimento, são as experiências válidas para aquele indivíduo. O caminho é o conhecimento que se trabalha. E não ao contrário, como se tem visto muito aí. Agora, qual é o objetivo de uma reunião mediúnica, então? Ajudar os espíritos, sabe? A gente é muito bom por isso, ajudar os espíritos, encaminhá-los, fazer tudo isso. Ok, beleza, tranquilo, isso é muito bonito. Como se faz isso? Se conversando? Dialogando? Só porque ele está morto? Sim. Ele é muito fácil de ser moldável à vontade, às características pessoais, particulares, às dores, os sofrimentos? Não. Ou seja, a gente tá, até hoje a gente tá achando que tá falando isso. Isso é uma preocupação que eu tenho de falar desse jeito muito abertamente, mas eu acho que é importante a gente falar. Parece que a gente tá, o Allan Kardec, o Leon nem só o nome, né? O Herculano Pires tem um termo, que eu acho que é um daqueles 3 livros que eu indiquei, que se chama Macacos na Loja de Louça. Isso me chamou a atenção, isso aqui. Ele diz que os espíritas atualmente têm se comportado como macacos em loja de louça quando falam de doutrina espírita. E uma vez eu fui fazer uma qualificação de evangelizadores, eles não me convidam mais, porque eu pego pesado. E o título era Allan Kardec e o macaco na loja de louça. E aí quando eu apresentei o texto do Herculano Pires, aí primeiro tem que referenciar quem que é o Herculano Pires, porque os evangelizadores não sabem. E esses evangelizadores foram formados em turmas de ESG, que certamente não analisam biografias e nem estudam os livros de autores importantes. E aí, eu apresentei a biografia, apresentei o texto do Herculano Pires, onde ele dizia macacos na loja de louça, e comecei a falar e a analisar e a conversar e a dialogar. O resultado, obviamente, foi um resultado bem positivo sempre. Mas fazer com que as pessoas se movimentem, fazer com que as pessoas saiam, se desacomodem, que é o único jeito da gente aprender coisas novas é se desacomodar. E se desacomodar significa incomodar-se. Né? Para se desacomodar, você tem que incomodar-se com alguma coisa. Por isso que o Deleuze, que é um filósofo, vai dizer que a gente só constrói conhecimento através de um problema. E quando você está numa reunião mediúnica, você não vai encarar aquela sessão como uma sessão de ajuda, de benefício. Meu amor, você não ajuda nem a você mesmo. Essa é a grande realidade. Você não consegue nem se ajudar, você não consegue nem controlar as suas emoções. Eu digo você pra mim, eu tô dizendo pra mim, vocês dizem pra vocês. Como é que a gente quer ajudar um desencarnado? Sabe? Aí entra num aspecto assim de eu ser virtuoso, por isso que eu tô aqui ajudando, e aí um alter ego superior, ou um interego, um hipoego inferior, que aí você não, eu sou muito orgulhoso, muito egoísta, por isso que eu tô aqui trabalhando na reunião mediúnica. Eu já escutei isso muitas vezes, acho que vocês já escutaram muitas vezes. O médium é aquele que deve demais. E aí isso é a ideia bancária de lidar com a justiça divina, uma ideia burguesista total de lidar com algo que é muito não entendido por nós. Fernanda, eu não deixo de ver como uma ajuda, mas não no sentido de que eu salvei a pessoa, que eu levei ela para o caminho. Mas quando a gente tem um problema agora, como que a gente procura resolver ele? A gente vai procurar um amigo para conversar, uma troca de ideias. Muitas vezes dessa troca de ideias, a gente tem uma ideia que nos leva para um caminho melhor ou pior. Eu acho que a ajuda é uma oportunidade de eles conversarem, né? Mas então, Dulce, a gente não faz um grupo mediúnico, a gente faz um grupo de conversação com os espíritos. Sem mediunidade. Passou na minha cabeça. Mas, oi? Não, mas existe uma grande diferença do que você está falando. Uma coisa é o diálogo fraterno que você quer ter em relação ao espírito e que dialogar faz bem para todo mundo, etc, etc e tal. Mas faz Outra com coisa... encarnados, né? Oi? Isso faz com encarnados. Sim, mas independente disso, a reunião mediúnica ela tem um outro objetivo e que um outro método de trabalho que não é só dialogar por dialogar.
Dialogar por dialogar, a gente dialoga. Os espíritos dialogam conosco a todo momento. Eles não precisam de uma reunião mediúnica, é essa a grande questão. Eles não precisam. Essa minha visão é distorcida mesmo. Não é distorcida. Eu acho que não é distorcida. A ideia que a gente tem que ter é a ideia de que uma reunião mediúnica, ela tem por caminho, por método, a investigação do plano espiritual. E investigando, você vai conhecendo amigos, vai tendo novas amizades, que são os espíritos que desencarnaram. Só que qual é o grande problema nesse meio? É a gente achar que você vai lá para fazer um auxílio, mesmo que diretamente, eu sou a pessoa que auxiliou essa pessoa, ou indiretamente, o diálogo ele vai auxiliar a pessoa. Isso é relativizar demais, é a gente trabalhar numa ideia de que reunião mediúnica é isso tudo, mas aí a gente vai pensar com muita neblina, vai ter muita neblina pra gente visualizar o que é realmente o trabalho concreto de uma reunião mediúnica. Tu entende? Só, vamos colocar assim, se eu estou investigando para alguma coisa. Tu tá Se a minha investigando... investigação não é para conversar e no fim ajudar. Não, tu tá investigando pra tu progredir, pra tu crescer como espírito, pra tu crescer como médium. Meu crescimento. Com certeza. Mas isso é muito egoísta, né? Não, mas claro que não. Eu vou fazer tudo isso para eu crescer? É que nem eu trabalhar para ter bônus horas para quando eu morrer. Mas essa ideia de bônus horas é outro grande problema. Pois é. Mas eu investigar, eu fazer uma reunião mediúnica para eu crescer, para eu aprender. Mas quanto mais... Eu me sinto egoísta se eu mas pensar quanto só mais- em mim, só no meu crescimento. Quanto mais tu crescer, Mas eu vou te- consequentemente todas as outras Mas- pessoas também vão crescer. Mas assim, então a fala de Esse é Jesus egoísta. ela é explicitamente egoísta, cada um segundo suas obras. Não é o Eu objetivo. acredito que se eu aprender muito e nunca fizer nada com o que eu Mas aprendi... aí é que tá o ponto de encontro de uma reunião mediúnica. O seu conhecimento de investigação ajuda os outros. Você entendeu? Sabe o que é? Eu Eu acho acho que é mais cultural na casa é cultural na casa espírita isso, né? E eu vejo assim, eu já disse isso num grupo mediúnico, e eu acho que nós aprendemos muito mais, nós somos muito mais ajudados do que ajudamos. Eu sempre digo, será que a espiritualidade vai precisar de uma reunião mediúnica, desencarnados, desintonizados como somos, que é uma luta, a gente chega correndo um dia atribulado, até que tu consegue, né? Então, a espiritualidade, no meu ponto de vista, dentro do que eu já li, estudei, não é mais a cultura, é essa, tema. A gente tem isso. Aqui no meu grupo de quinta-feira é assim. Ah, não, mas a gente ajuda. Vai, e a desobsessão, então, eu já ouvi uma que trabalha na desobsessão e está no meu grupo. Olha como a gente ajuda. Ah, eu não sei, eu não tenho essa ótica também, né? Que nós ajudamos. É que assim, Mas é cultural. é muito mais sim, Temos sentido. essa visão cultural, na verdade, essa visão de trabalho mediúnico, ela é construída em cima de uma cultura, agora você pegar, apesar de desconhecimento dos princípios da doutrina espírita, de falta de reflexão daquilo que a gente está estudando, né? De repetição daquilo que se disse uma vez e se repete sempre por toda a vida, né? Nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Os contextos é que fazem isso. Eu amo as palestras do Divaldo, mas às vezes os problemas da palestra do Divaldo tá exatamente em chegar... O bom é que chegam em pessoas que precisam escutar coisas e se animam para a vida. O ruim é que chegam em pessoas em ouvidos de pessoas ignorantes que não estudam e elas começam a repetir tudo que ele diz. E aqui, gente, é horrível essa repetição. Isso se chama mimetismo, dentro da filosofia é mimética, que é, se não me engano, mimética, que é a ideia de copiar. O seu argumento não é produto seu, você pegou isso de alguém e está falando. E aí como é que você se desconstrói isso? Você começa a perguntar, mas como assim? O que é ajudar? O que é não ajudar? É ajudar em que sentido? A pessoa vai dizer, não, mas a gente escuta, aí vai ser essas falas que são bem corriqueiras. Ah, a gente ajuda conversando, dialogando. Assim, os espíritos tem um mundaréu de para dialogar com os espíritos. O André Luiz relata várias vezes que ele senta com outro espírito e conversa com outro espírito lá em cima. Lá em cima. Por aí. Né? E tá conversando. Então qual é o objetivo da gente aqui?
como médiums. E aí o Leon Denis aqui vai dizer muito claramente assim, ó. Se ao contrário se produzem resultados satisfatórios, determinam eles muitas vezes com irrefletido entusiasmo uma tendência prejudicial para a credulidade, uma disposição para atribuir aos espíritos desencarnados todos os fenômenos obtidos. Em casos tais não se fazem esperar as decepções necessárias. Todavia, porque fazem nascer a dúvida e com ela restabelecem o equilíbrio mental, o senso crítico indispensável em todo estudo experimental. E mais que qualquer outro, nesse domínio das investigações psíquicas, em que a sugestão, o inconsciente e a fraude se podem a cada passo misturar com as manifestações do mundo invisível. Noutros lugares fazem-se críticas levianas, são acusados os grupos de má direção, os médiuns de incapacidade e os assistentes de ignorância ou misticismo. Queixam-se de não obter senão comunicações destituídas de interesse científico e consistindo de repisadas exortações morais. Essas críticas nem sempre são infundadas, mas é preciso não esquecer, como geralmente se faz, que nenhum bem se adquire sem trabalho, e que se não deve procurar colher os frutos antes da maturação. Em tudo, se requer moderação e paciência. As faculdades mediúnicas, como todas as coisas, estão submetidas à lei de progressão e desenvolvimento. Em lugar de estéreis críticas, mais vale pelo concurso de boas vontades reunidas, facilitar a tarefa do médium, formando em torno dele uma atmosfera de simpatia que lhe seja ao mesmo tempo sustentáculo, estímulo e proteção. É indispensável submeter as produções mediúnicas a rigoroso exame e conduzir as investigações com espírito analítico sempre vigilante. Espírito analítico, o que é isso? A analítica aristotélica, o que é isso? A lógica. Aquele trabalho que vocês fizeram de analisar, de se perguntar, de separar o texto, de analisar as palavras, de reunir. Óbvio que isso se faz com um grupo bem intencionado e em sintonia. Aí você pode ir medindo isso conforme a maturação do grupo. Se o grupo está iniciando, se as produções são totalmente rasas, para que você vai fazer uma análise grandiosa ou produzir essa ideia de analisar essas comunicações mediúnicas se o povo está ainda engatinhando nesse processo? E aí o que o Leon Denis vai dizer? É muito mais fácil, então, corroborar no sustentáculo emocional dos médiuns e ir incentivando eles ao invés de criticar ferrenhamente. Que é isso uma das grandes questões que a gente não falou, né, quando a gente falou dessa questão de análise mediúnica. Não é porque o grupo é mediúnico que a gente tem que chegar com bala na cara. Não. Qual é o nível desse grupo? Há quantas anos o desenvolvimento desse grupo? Como que se faz isso? Por exemplo, um grupo de desobsessão vai lá para ajudar os obsidiados e os obsessores? Não, o grupo de médiuns vai para terem produção de estudos sobre obsessão. É essa a grande diferença da Sueli Caldas-Schubert. É isso aí que teria que ser orientado nos grupos que fazem desobsessão das É essa a grande diferença da Sueli Caldas-Schubert para todas as outras reuniões mediúnicas. A Ivone Pereira. Os livros da Ivone Pereira, os dois, Devação do Invisível e Recordações da Mediunidade, nada mais são do que experiências dela, produção de conhecimento dela sobre as experiências nas reuniões de desobsessão. Mas como é que na prática funciona? Vai, Isso eu que quero ver. é isso que é assim, ó. Isso aí vai nos dar uma Porque assim, ó, por exemplo, assim, se tu pega um médium psicofônico, né, que recebe o espírito em sofrimento ali, como é que tu parte então dessa comunicação junto com essa análise crítica e esse estudo em cima dessa, como é que na prática isso funciona? Entendeu? Porque assim, Não entendi, da comunicação, por exemplo, assim, o espírito vem e começa, exemplo, suicida, chora, se escabela, me arrependo, por que eu fiz isso? Como é que na comunicação tu consegue ter esse tipo de análise, entendeu? E conduzir isso para que o grupo inteiro, na verdade, então tenha essa experiência de estudo nesse sentido que tu comenta. O primeiro momento que você faz essa análise, com um grupo inicial, primeiro assim, né? Nós temos um grupo de desenvolvimento mediúnico, que é aquilo que vai dar mais tarde a pauta para um grupo mais sério, né? E aí, por último, o grupo de desobsessão. Todos eles têm, por fim, experimentação, né? Por isso que o Allan Kardec fala que tem como sinônimo mediunidade por espiritismo experimental.
né? E grupos mediúnicos são grupos de espiritismo experimental, né? Essa é a grande questão de lidar, como que produz conhecimento a partir da experiência mediúnica. Acho que é a pergunta que você está querendo dizer. Exatamente. Você faz isso como todos os outros grupos, como todas as outras produções de conhecimento. Você tem lá a Irani, a médium, aí o espírito começou a se comunicar por ela, e aí a gente vai, como tudo na vida precisa de anotação, você tem a folha ali na sua frente e você começa a fazer a anotação daquele dia. Então você tem um papel, o dia tal, sessão mediúnica número tal, horário tal. E aí começa lá, médium, Irani. Aí começa a manifestação, aí você vai escutar, vai conversar, vai dialogar, vai fazendo como é que se chama? Mas um rascunho, né? Tem uma palavrinha bonitinha que eu me esqueci. Não é pronto. Não me lembro. E aí vai começar a fazer essa junção de informações daquilo que o espírito coloca. Ou você faz um assistente fazer isso, ou o dialogador faz isso, juntamente com um diálogo vivo ali enquanto está se inquirindo a respeito das questões do espírito. Claro que, por exemplo, assim, o espírito vai se acalmar porque está dialogando com o ser encarnado? Depende, ele pode se horrorizar com aquilo que o doutrinador vai dizer. Depende da qualidade doutrinária, né, do doutrinador. O espírito pode sair dali terrível, aí a tua tese que o diálogo na reunião mediúnica é o objetivo para beneficiar os espíritos, cai por terra, porque a qualidade do doutrinador foi péssima. Agora, como todo processo, às vezes a cura dentro de um hospital é o paciente passar pela quimioterapia. Ninguém vai dizer que a quimioterapia é uma coisa boa. Mas o objetivo está lá para ser seguido, que é a cura. O objetivo do espírito está lá. O objetivo é ele se sentir empoderado da sua espiritualidade, da sua imortalidade. E nisso, você começa... Aí pegou ali o caso, bom, o espírito é suicida. Bom, eu vou começar a ler no livro dos espíritos quais são as noções de espiritualidade geral sobre suicidas. E você vai estudando, vai lendo, vai pesquisando e traz para a reunião mediúnica. E esse movimento todo que você começa a ter em relação a essas experiências, ela parte sim de um aspecto muito intelectual, de um aspecto muito de estudo, mas parte também das suas necessidades emocionais. Porque aí que está o teu desenvolvimento mediúnico. Tá, eu tô falando isso como se você fosse um dialogador, mas para o médium também é muito importante ele ter esse estudo acompanhado pela pessoa que é a doutrinadora, né? Que às vezes o dirigente não é o doutrinador, né? O dirigente às vezes é só aquele que dirige o grupo, faz essas questões todas, e o doutrinador às vezes pode ser uma outra pessoa, né, em conjunto. Mas a importância disso é que se produza um conhecimento que se faça sentido a partir daquela experiência ali. É o que a Ivone Pereira falava, e coloca muito bem nos textos dela. Claro que a mediunidade da Ivone Pereira é uma mediunidade ostensiva. E isso faz com que ela... é uma loucura. Em que ela esteja envolvida pela espiritualidade, pelos espíritos, na casa dela, no dia a dia, em todos os locais. Então é óbvio que tem uma profundidade muito maior. Não é naquele momento. De análise, claro, exatamente. Na verdade, é como se aquele momento fosse multiplicado por vários momentos em um instante, em uma semana, assim. Então ela é sobrecarregada, ela é... Bom, não é à toa que ela ia que é maravilhosa essa experiência, ela ia pro cemitério ler livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coisa que não se recomenda. Por dois motivos. Primeiro, você vai atrair espíritos que estão precisando ouvir aquilo. Segundo, eles vão se agarrar em ti. Porque a ideia é que eles querem estar se sentindo bem e que você não vai ter capacidade de sustentar. É aquela ideia de fluidos que a gente já tinha visto, é uma questão quase bioquímica fluídica. Você não vai aguentar a pressão espiritual da procura desses espíritos por esses diálogos todos. Mas ela fazia. Por que ela fazia? Porque ela já tinha experiências passadas que faziam com que ela sustentasse a vibração dela num nível que ela não fosse pressionada. Qual experiência? A experiência de ser suicida em 3 existências encarnatórias, que ela conta depois em psicografia com o Espírito Charles no livro Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Númias e Dama da Bretanha. Cada encarnação da personagem principal em uma trilogia é ela encarnada. E um espírito que passa 3 experiências de dor e sofrimento assim, supera a sua própria dor e sofrimento, consegue saber como o outro se sente e não é atingido pela dor e sofrimento do outro. Isso é bem interessante. Então, posso concluir que, juntando com o outro, porque eu só li o outro livro, uma parte, né? O Diálogo com os Homens. Eu só li até a página
É que eu não posso falar a página, que eu li uma parte no WhatsApp e outra parte dentro da minha igreja. Mas lá ele fala quando prepara o grupo, primeiro uma reunião para definir a finalidade, né? Depois várias reuniões de estudo, e quando o grupo se sentir preparado, daí começar com uma sessão mediúnica juntamente com o estudo. Então a sugestão seria o estudo sempre. Sim. Nunca abandonar o estudo, porque se a gente vai estudar, vai se adaptar, o concreto seria. Eu não cheguei no final, eu só li até as questões de Sim. onde, quando. Mas qual que é o grande problema das... Abre um parênteses nessa tua fala, sabe? O grande problema das reuniões mediúnicas é que esse estudo subentende-se o quê? Estudar. Leitura. Perfeito. Leitura. Um livro à parte, uma parte do livro dos médiuns, meu amor. No processo do hospital, isso é como dar analgésico para alguém que está com câncer durante todo o processo. Esse estudo que eles tanto falam, e que o Allan Kardec fala lá no livro dos médiuns, ele repete em Obras Póstumas, aliás, ele fala no livro dos Espíritos, na introdução, na conclusão, em toda a parte do livro dos Espíritos que fala de mediunidade, ele fala isso no livro dos médiuns, ele fala no Evangelho, eu não me lembro se no Céu e no Inferno fala, na Gênesis eu não me lembro se fala. E aí o Leon Denis fala isso, todos os outros clássicos falam isso. Aí vem a Ivone Pereira, que é bem mais velha que o Chico Xavier. Aí vem outros médiums também importantíssimos que dizem a necessidade do estudo. Mas que estudo que é esse? É esse estudo aqui que nós estamos falando, da análise das experiências que se tem mediúnicas ali, segundo a doutrina espírita. Não é pegar agora o livro do Diálogo de Educação e ler 15 minutos de livro antes da sessão da Porque ele não tem conexão com aquela atividade que está sendo feita ali. Oi? O que o Herculano sugere, quando a gente vai começar o grupo, foi definida a finalidade do grupo, né? O Herculano ou o Hermínio? Ou Hermínio, desculpa. Quando ele sugere que, primeiro, depois de definida a finalidade, se estude, ele fala o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, principalmente a segunda parte, né? E depois todas as questões doutrinárias a respeito da finalidade do grupo. Então, quando o grupo se sente apto, né, para fazer a sessão mediúnica, é claro, depois que estudou tudo que está envolvido com a finalidade do grupo, aí estudar caso a caso o que vai acontecendo durante as reuniões. Mas não é isso, mas não é... Tá, mas ele fala a gente depois... sempre vai ter que continuar estudando, sempre. O estudo sempre vai fazer parte. Depois ele fala de novo que estude, leia, faça pergunta, discute os diferentes aspectos e problemas da mediunidade. Ele dá mais uma série de livros que tem que ler a respeito disso. Então, é estudar, é fazer perguntas, investigar. Investigar. O problema é que as pessoas ouvem isso na reunião mediúnica, ela tem que estudar. Aí, o que é estudar? Como estudar? A partir de onde, até onde? Faz pergunta no estudo ou não faz pergunta no estudo? Critica o que se estuda ou não critica o que se estuda? Falta isso tudo que tu está colocando aqui, o método. Falta, e um dos formatos que vocês vão aprender muito quando vocês forem para a reunião mediúnica, vocês vão aprender a aplicar tudo que a gente aprendeu aqui. Mas quando eu digo tudo que a gente aprendeu aqui, não é as disciplinas, não é os conteúdos, não. É esse método aqui, é esse movimento que nós estamos fazendo. Vocês vão perceber que vocês vão aplicar isso que a gente está fazendo. De repente um vai ser dirigente de um grupo, de repente daqui vai sair uma reunião mediúnica só, e eu não vou estar presente nessa reunião mediúnica. E aí vocês vão ver que a forma com que vai ser trabalhada vai ser a forma desse estudo de investigação mesmo. Porque qual é a especialidade de uma reunião mediúnica? É a comunicação com o plano espiritual. Ninguém está no plano espiritual. Ninguém sabe se aquele espírito é aquele espírito. Ninguém sabe se aquilo que está escrevendo é verdadeiro. Por isso que a seriedade de uma reunião mediúnica é a gente não passar 10 anos sendo enganado. Ah, já pensou 10 anos. E olha que eu vou dizer uma coisa bem séria pra vocês. Tem grupo mediúnico que tá assim. Mas a tendência é essa aqui, é atribuir, quando está tudo bem, atribuir os milagres do plano espiritual e fica tudo encantamento, não existe esse estudo investigativo, que assim tem que ser imediato, assim. A Helena lembra que era assim na reunião mediúnica que a gente participava. Ah, está tudo bem, está tudo ótimo. Ah, graças a Deus, está tudo bem, então os espíritos estão protegidos. Tá. Quando começava o médium, o outro dizia assim, ah, minha vida tá ruim, minha vida também tá ruim, minha vida também tá ruim. Não, vamos lá focar na reunião mediúnica que tá aqui. Depois que a gente sai daqui, a gente já se sente muito bem. A ideia por detrás disso é, nós estamos aqui porque existem problemas na nossa vida. Aí, meu bem, é egoísmo. Eu vou para uma reunião mediúnica para me sentir bem.
Meu amor, aí você pegou o gato no pulo. De como você vai pra reunião de grupo, você não tá muito bem, sai de lá bem, patati patatá, você não faz nenhum esforço, você não trabalha, você não investiga, você não procura questionar, você não estuda, você não reflete, você não analisa, e você quer ganhar alguma coisa? A falta de benevolência, a crítica exagerada, a malsinação sistemática podem, entretanto, desanimar os médiuns, compelindo a abandonarem tudo, ou pelo menos afastá-los das reuniões numerosas, para se incorporar aos grupos familiares, aos círculos restritos, onde encontrará sem dúvida mais favorável ambiente, mas em que os seus trabalhos só aproveitarão a reduzido número de escolhidos. Ó, esse seu trabalho que se aproveitará a um número baixo de escolhidos. Reduzido escolhidos. É exatamente essa ideia da gente compreender que um grupo de reunião mediúnica dentro de uma casa espírita é diferente de um grupo de reunião mediúnica em alguns grupos familiares. Hoje eu acho que já não existe mais mediunidade dentro da casa espírita, dentro da casa das pessoas, que elas se reúnam e façam reuniões mediúnicas, no sentido espírita. Porque os centros espíritas já tomaram como ordenadores disso. Agora o problema é o quanto ordenado está isso, né? Há, portanto, antes de tudo, um duplo inconveniente a remover. Se demasiado ceticismo é prejudicial. A credulidade excessiva constitui perigo não menor. É preciso evitar um e outro com igual cuidado e conservar-se num prudente meio termo. Nem cético demais e nem crédulo demais. A fala dos que você falou ali, da coisa do hoje eu vou te provocar, Dulce. A fala lá na cara da Dulce. Dulce, eu espero que tu não esteja naquela zero. Eu agora que eu tô desanimada, que eu não vou ajudar ninguém agora eu tô um pouco desanimada. Mas você vai se ajudar. A sua fala é uma fala muito, muito crédula quanto a isso, né? Crédula no sentido de crer que é realmente isso, né? Eu vou para ajudar as pessoas, patati patatá. E é uma mesma organização. A gente já havia falado isso. Assim, ó, eu não vejo como que eu vou salvar, entende, como outras, eu vejo coisas do mundo e coisa e tal. Mas o meu propósito de estar aqui na Casa Espírita é conhecimento, claro, porque eu gosto da doutrina, eu quero aprender sobre ela, mas eu sempre trabalhei a minha vida, eu estou dizendo assim, ó, quando eu me aposentar, eu vou dedicar uma parte da minha vida para ajudar a mim e os outros. Então, isso aqui faz parte desse meu objetivo, né? Agora, você disse que eu não vou ajudar, uma decepçãozinha. É que na verdade, a única forma de você ajudar o outro é se ajudar. É esse o grande paradigma. Eu tenho que estar bem para ajudar alguém. É que se costuma dizer que Às isso vezes faz não. a caridade, né? Não. Usar a caridade Não disse isso, não. Mas eu vou conseguir melhor numa conversa com um amigo com quem, se eu estiver bem. Nem sempre. Às vezes as tuas dores, Pode ajudar. elas podem ajudar as outras. Se tu tira a força das tuas dores, tu não tá bem. Eu acho que o grande objetivo de você, de qualquer indivíduo estar no centro espírita, é a relação dele com ele, é melhorar a relação dele com ele mesmo. E disso se faz como? Através de uma série de trabalhos. Principalmente os trabalhos mediúnicos, que nos fazem entrar em contato com espíritos e que nos fazem ver o quão grandioso é tudo isso. Ai. Hoje tá chorosinho, meu Deus do céu. Ai, meu amor. Eu até, né, fazendo um parênteses, assim, inclusive, eu entendo também, além da questão da ajuda, e o preparo que tu tem que ter, o equilíbrio que tu tem que buscar em tempo, que, principalmente para médios que, enfim, psicofônicos, enfim, existe uma aproximação antes da mesa, antes de acontecer a mesa mediúnica, né? E é uma coisa, assim, penosa, porque dependendo do espírito que se aproxima naquele dia, tu chora, assim, do nada, tu fica numa depressão horrorosa, tu tem vontade de não sair da cama, é ruim. Então não deixa de ser também uma questão de tu estar, de toda uma preparação e um equilíbrio, principalmente é uma doação. Eu entendo que é uma doação, quando tu te predispõe a isso, a estar em sofrimento para estar numa mesa mediúnica, para
auxiliar, esse é auxiliar, porque acho que o auxílio maior é para nós mesmos, né? Mas... Essa grande questão do ajudar o outro, é aquela velha história de você ter a necessidade, porque em tese, gente, assim, ó, ninguém pode ajudar alguém que não se ajuda, né? É por isso que não existe ajuda pro outro, num sentido direto. Se ninguém pode ajudar ninguém, se esse alguém não quiser se ajudar, eu quero ajudar a Verônica não quer se ajudar, então não existe ajuda. Existe ajuda se ela quiser se ajudar. É um pensamento bem elaborado. Eu vou esperar as moças trocarem essa figurinha. Agora sim, eu falei isso já. Eu falei numa aula e a Cláudia, que não está aqui hoje, ela postou no grupo uma vez uma imagem de um escrito de um discípulo falando com o mestre, e o discípulo disse assim pro mestre, como não odiar os outros? Como não querer se vingar dos outros? Como não querer machucar os outros? E o mestre olhou para ele e disse assim, mas não existem outros. Pá. É a mesma coisa, Dulce. Como eu ajudo o outro? Como eu presto serviço para o outro? Como eu faço a caridade para o outro? Mas não existe o outro. Existe a tua relação contigo mesmo. E é dessa relação contigo mesmo que sairão os benefícios para os outros. Isso é muito complexo, porque a gente entra numa ontologia, num estudo do ser, que faz isso que acontece com a Dulce, nos emociona. Um nó na cabeça, um nó no coração, um nó em tudo, que a gente pensa assim, meu Deus, se esse, e eu acho que chega aí para a Dulce é bem especial, porque é quando você coloca a sua existência num paradigma novo e define todas as suas questões em cima daquilo. Reconstruir isso. Eu tenho uma professora do curso que eu fiz, né? Que ela falou uma coisa bem interessante, assim, ela é psicoterapeuta, né? E aí todo mundo vai lá, não sei o quê, eu quero saber a minha missão, e a missão é importante, que eu tenho que descobrir, assim, a missão tua, trata tu primeiro, né? Se tu conseguir resolver os teus problemas, né? Então eu acho que as pessoas se prendem muito, assim, né? Tem que fazer uma coisa, aí tu... Não tô dizendo que é isso, não, tô dizendo que é o teu caso, né? Mas às vezes as pessoas fazem, né? Vão lá, ajudam, vão à igreja, vão isso, fazer aquilo. Aí ela tá cheia de coisas e ela não se trabalha. E eu acho que é isso que talvez não, esteja, né? E é falando, interessante, né? é interessante que Então a missão é quando da tu gente tá, maior ainda, né? quando tu tá ajudando o outro, tu não tá ajudando o outro. Tu tá fazendo um processo de autoajuda nesse meio tempo. Se o outro receber aquele incentivo como ajuda e quiser se ajudar, existe um mútuo processo de auxílio. É uma retroalimentação, na verdade. É que isso é uma questão cultural que nos foi imposta, que a gente tem que ajudar os outros. E quando a gente não está bem conosco mesmo. Eu vejo isso. A questão... Que é uma forma da gente pagar uma penitência, Exatamente. de fazer um A questão do serviço para poder pecado, ficar aquela se sentindo questão- bem. É um confortável, mas eu fazia, né? Vou pro céu. Ô Dulce, tu era católica antes? Sim. Esses são, não que tenha sido isso, mas... Mas é- eu não tenho problemas. Não. Agora tem Não tinha, né? Agora Até às 8 horas. Né? Gente, isso que a Dulce tava no finalzinho da descrição do curso, a Dulce falou comigo, lembra? Eu quero me inscrever no curso. Eu digo, meu Deus do céu. Nem sabe por que a gente se inscreveu no curso, né? Por quê? Foi muita coincidência. Bom, eu tinha pensado em fazer o curso já há muito tempo atrás, mas aí eu desisti. Aconteceram alguns problemas na casa e coisa e tal, eu desisti do curso. Daí a irmã de Emília, minha vizinha, e ela, a mãe dela faleceu, eu tinha conversado com ela e eu tava com aquela coisa, tem que ir lá conversar com ela. A gente, 9 anos, morava uma do lado da outra e a gente não conversava, não sei muito. Boa tarde pela sacada. Daí eu cheguei lá, daí a Ana Emília falou, conversando, daí eu disse pra ela assim, eu tenho um consolo muito grande, né? Eu disse, eu acredito que o espiritismo ajuda muito, pertence. Ela era espiritista, eu sou, você mesmo, mas assim, qual é a casa? Eu vou lá na Secam. Ele disse, mas eu também vou na Secam. E daí a gente conversou mais um pouco, e ela disse, tem aquele curso da mediunidade que vai começar na segunda-feira, eu queria tanto fazer, mas não vou conseguir me inscrever, que ela ia viajar e coisa e tal.
Daí eu disse, então vamos fazer. Daí eu nos inscrever. Por isso que a gente veio depois. Me encheu o saco. A única pessoa que me enche mais o saco é a Dulce, gente. Ela me ficou em cima de mim assim, ai, tem a Amy, ai, a fulaninha de tal, vai fazer um curso, bota ela aí, tá? Bota ela aí. Mas era a Emília e a Priscila, né? E a Priscila. Aí eu me lembro da Emília, primeiro foi a Priscila, não foi? As duas vieram pedir pra mim, daí eu... Aí a primeira vez é a Dulce. Aí eu digo, tá, ok. Olha, sabe? Veio uma companhia pra mim. Não, tá ótimo, gente, tá ótimo. Isso era pra ter sido, eu entendo isso como que era pra ter sido, porque eu já tinha desistido do curso. Entende? Então foi E eu vi no site da Um casa sinal. e comentei com ela a respeito do curso. Foi o sinal. Mas eu acho assim que, como a colega falou, que é realmente um problema muito cultural, porque a gente aprende desde pequeno que é egoísmo pensar só em ti, né? Que tu tem que ajudar os outros. Exatamente. Então, no momento em que a gente chega aqui e se depara com que tu tem que ajudar a ti, primeiro para depois ajudar os outros, é totalmente oposto ao que a gente sempre aprendeu desde criança, né? Então, por isso que a gente fica um pouco mais chocado com a coisa, mas eu já senti, assim, por experiência própria, que a partir do momento em que eu comecei a melhorar, todo o meu entorno ficou melhor. Não. Eu senti isso. O entorno não ficou melhor. Mas quase. Tu tá vendo? O entorno, para aí, olha só, quando você começou a se ajudar, todo o entorno fez o quê? Eu senti melhor, a vibração toda Perfeito, foi o melhor. entorno é o mesmo, as pessoas eram as mesmas, as Mas pessoas é, eram com as mesmas. certeza, Agora, as cruzes que tu não. melhora, tu... não, ela é uma frente a uma comunidade inteira. Ah, mas o entorno... Agora sim, isso é calcular. Isso é dizer que essa minha água que tá aqui vai servir pra todo mundo. Só Jesus para multiplicar. Agora sim, ó. Agora sim, a sua visão e a sua disposição é que A mudaram. minha visão Mas mudou. bom, mas não é isso. Exatamente. Então, pra Mas mim, é por o isso- meu entorno melhorou. Aí sim. Isso é psiquiatria. Agora sim, ó. Gente, reúne aqui, senão a gente perde as ideias. Olha só. É por isso que não existe os outros nas nossas relações. Né? E por isso que Jesus ajuda, de cada um ajuda, que o céu te ajudará. Ou seja, faz o teu, que aquilo que está acima de todos, são os processos, as nossas leis de justiça, de reencarnação, tudo isso ela vai tender a nos auxiliar a partir do momento que a gente se auxiliar. E aí, obviamente, todo o entorno, a gente faz a leitura dele de maneira muito mais leve, mais suave, mais entendível. Né? Então, para ti, aquilo se torna melhor. A experiência para ti que tu vê o mundo reformula. com outros olhos. Não que as coisas elas tenham ficado melhor. Sim. Nossa, coisa não. Não, as Às pessoas vezes- continuam as mesmas. Eu até- Agora, a minha visão e a minha sensação em relação a eles melhorou muito. Isso. Sim. Né? É que nem tu ir numa terapia pra mudar teu marido, né? E pra mudar os Sim, a outros? ideia de vir para o centro espírita para mudar o fulano, o ciclano. Ele que precisava ouvir essa Isso eu comentava isso. É. Não, enfim. Não, É? Gente, gente. bom, vocês viram assim, ó, que esse tema. Imagina gerir um. Ai, Dulce, eu espero que tu fique até o fim do curso, tá? Porque... Vai dizer agora aí que a Atena fez as pessoas chorar no curso, eu digo, ah! Esse problema todo agora. Até o final da noite vai estar entendido ter falado. Olha aqui, como é que tá o resto aqui, ó. Não, já foi eu terminei a parte do invisível. Eu quero muito que vocês leiam esses textos aqui, quem não leu, gente. Porque assim, ó, o texto está muito claro em relação aos nossos objetivos de entender como que se gere. Não tem essa, que nem a Dulce disse em relação a Hermínio Miranda, as citações deles para as questões são muito claras. Né? O que lê, o que não. Exatamente, é prático, é instrumental, é técnico. Sim. Tu muda se tu necessitar mudar. Se tu não necessita mudar, tu não muda. É trocar o livro, é não trocar o livro, é o estudo, é não estudo, é as cadeiras, a luz, é não a luz. Vamos colocar uma luz colorida? Não, vamos colocar uma luz colorida. Aí tem uma vez o Raul Teixeira, tem
Assim, ó, gente, se eu pudesse dizer pra vocês que existe um orador que fala muito bem sobre mediunidade, é o Raul Teixeira. Vocês escutem as palestras do Raul Teixeira. Porque, diferente do Divaldo, que fala para o público geral, o Raul Teixeira, ele fala especificamente para públicos espíritas, né? Nossa, tem uma palestra dele sobre centro espírita que é divino. E aí ele disse que uma vez eu estava fazendo uma palestra num final de semana em um centro espírita do interior do Rio de Janeiro. E aí no fim de semana, e aí no sábado de noite, ele foi para casa do presidente, para posar na casa do presidente, né? Que era uma outra cidade. E aí a casa do presidente ficava no morro, assim, lá em cima do morro. E de longe, assim, tu via o centro espírita. E aí, o Raul Teixeira tava na janela e olhou lá pra baixo pro centro espírita. E tava sendo umas luzes de lá de dentro. E aí ele perguntou pro Digo, tem reunião mediúnica agora? Alguma coisa assim? Às vezes, né, coloca cromoterapia, mas tipo... 10h30 da noite, temos esses trabalhos. Aí ele perguntou pro presidente o que era. E o presidente disse assim, não, é porque você sabe, né, Raul? Os nossos jovens de hoje em dia estão tão perdidos no mundo lá fora. Então, ao invés deles irem para as festas, lá a gente resolveu fazer as festas dentro do centro espírita. E aí as músicas todas só podem ser músicas doutrinárias. Um rock do André Luiz, um chachado da Meimei. E as músicas eram assim. Eram todas com letras espíritas, ou intencionadas espíritas, mas era uma bateria, uma guitarra e tal. Eu não vou dizer nada, né? Porque evangelizar não é amar, né, gente? Amar é divino. Aconteceu. O que mais atende à realidade é evangelizar é criar afetos. Amar é um verbo divino. Nós não somos seres divinos ainda. Nós não conseguimos amar plenamente. Então, evangelizar não pode ser amar. Queria dizer alguma coisa, mas não vou. Presta atenção que na palestra que eu dei sobre os macacos, a finalização era essa. Evangelizar não é amar. E aí a gente começou a classificar, a categorizar até chegar a essa conclusão. 15 minutos depois da minha palestra, o evangelizar e amar tocou. Toda hora que evangelizar, todo mundo se olhava na plateia, lembrando da palestra. Amar. E aí o pessoal ficou bem confuso. Mas eu acho que não tem problema nenhum, gente. A poética, o lirismo da coisa aceita. Mas a gente tem que atentar para a questão... Ver o que houve. Eu tô cansado, mas... Não, cansado e cansado todos estamos, meu bem. Eu tô piscando. Ok, todos estamos também, não tem problema nenhum, pode. O que é que houve aí? Não, eu tô bem. Agora já me fugiu, que mil coisas que eu tava pensando agora já fugiu. Leu as coisas? Um pouquinho. Sou eu. Não tudo. O que é um investigador aqui nessa fala do Leon Denis? Fala aí pra mim a fala. Sem a Não, fala... eu não sei, agora não estou focada ali na... E como é que faz uma pergunta sem estar focada Não, na assim, palavra? ó, porque eles citam o investigador várias vezes. Ele está em investigação várias vezes, não? Não, eles citam o investigador. Ele fala, mas eu acho que no aspecto que cada um, como ela falou hoje, que cada médium De investigar fazer a investigação, a comunicação. Tudo! O contexto da comunicação, o quanto aquilo quer dizer para o médium, Eu vou tudo isso. sublinhar, eu vou ler, reler, vou sublinhar. Porque eu estive trabalhando, mas... Porque daí eu quis botar na prática que eu conheço, né? Que eu tenho a prática mediúnica. E aí eu fiquei pensando, quem é o investigador? É o Paulo Renato? Não, investigadores são todos os seres pensantes ali, né? Sim, mas numa comunicação mediúnica, todos. Aqui, ó, nós estamos aqui. É que assim, ó, na hora da comunicação mediúnica, é captação daquilo que está sendo dito, daquilo que está falado, informações. Alguém se comunica. Eu, às vezes. Tá, às vezes em transe. Sim. Foi em transe, eu não vejo. Agora sim. Aí depois quando vem, porque ela deu a comunicação. É porque aí a gente vai entrar, a gente entra em outras abordagens de reunião mediúnica, como por exemplo, médiums que estão em transe ou médiums que estão concentrados. Essa concentração pode ser uma concentração para captar psiquicamente coisas que podem ser adequadas, podem se acoplar na ideia da comunicação mediúnica, né? Muitas vezes o médium está falando lá sobre o espírito está transmitindo a comunicação da sua última encarnação, mas ele não está dando detalhes.
visuais. E aí lá a Jussara tá concentrada e tá psicamente captando todas as imagens e sentindo todas as sensações e vivenciando tudo aquilo. Terminou a comunicação do espírito, o médium diz como é que foi para ele, o doutrinador relata como foi para todo mundo, e aí a Jussara diz, olha, eu acho, ou creio eu, que eu vivenciei e vi as situações e as cenas. E podemos concluir que talvez isso possa ajudar a entender assim, assado. E o grupo sim vai investigar. Porque é absurdo você ter uma história na reunião mediúnica, você ter um personagem que o espírito é um personagem naquele momento. Ele tá dando uma persona, uma má personalidade, uma máscara em italiano, para que o grupo discute e dialogue aquela personalidade, aquela personagem, e conclua como pode, quais são... Conclua o quê? Conclua o que tiver que concluir, porque de um suicida para um espírito que quer só dialogar e ajudar um grupo, há uma grande diferença de conclusões. Qual é o caminho? Investigar. Posso citar? Não é, só um pouquinho, não é essa frase aqui, ó, nessa ordem de ideias, o discernimento é uma qualidade indispensável. O investigador deve ser dotado de critério seguro que lhe permitirá distinguir o verdadeiro e o falso e depois de haver tudo examinado, conservar o que tem de legítimo valor. Esse investigador deve ser, mas esse investigador é o grupo em si, né? Quer ver, ó, quinta-feira uma pessoa deu uma comunicação, uma dor imensa, porque como é que ela iria dar a notícia para os filhos que ela estava com câncer? Chorava copiosamente, muito mal. Como é que eu vou dizer para os meus filhos? Daí, naquele sofrimento, o dialogador, o coordenador, ou seja, do grupo, conversa com ela e diz, irmã, não te preocupa, nós somos criaturas eternas. E foi falando, e por nenhum momento citou que ela seria um ser desencarnado. Não citou. Terminou o trabalho e ela seguiu a caminhada dela. A Suzana, uma trabalhadora do grupo, disse assim, eu estranhei muito a tua doutrinação. Achei bem interessante, gerou assim, ó, foi uma investigação daí, né? Eu estranhei a tua doutrinação, Conrado, porque tu sempre dá a entender para o espírito comunicante que ele já não pertence mais ao mundo dos vivos, de uma maneira sutil, de uma maneira mais objetiva. E para aquela criatura tu não dissesse, tu tratasse como se viva ela fosse. E aí ele parou. Ele disse, foi a intuição que eu tive. Tá, fomos embora. Depois, como a gente tem, todos os grupos têm um WhatsApp, né? Ele botou ali, gente, ele não é de se comunicar muito, nunca dá nem bom dia, nem boa tarde. Né? Quem conhece o Paulo Renato, ele é muito homem, assim, aquela coisa. Daí ele botou, gente, oi grupo, eu tive pensando naquela colocação da Suzana, meditando e retrocedendo no caso, aquela criatura estava encarnada num leito de hospital, provavelmente. Vamos pesquisar, olha só que maravilha, isso nunca aconteceu. Vamos dar uma estudada, vamos ver das comunicações de encarnados, porque tem, né? E vamos levar para estudo na próxima quinta-feira. Então, quinta-feira agora, essa quinta-feira, nós vamos estudar esse caso. Isso é uma coisa que nunca aconteceu, sabe? Aqui nos grupos que eu trabalho, nunca vi nada parecido, assim, que a gente vá pesquisar, vá ver de um ocorrido numa mesa mediúnica. O que acontece é sacramentado, é fechado, é guardado e nem se fala mais. Não, é importante. Bom, a gente viu agora que não deve ser guardado e sacramentado dentro do ambiente mediúnico, não, mas assim, é bem interessante. Por isso a importância da gestão, de como se guardam essas comunicações, de como se arquivam as datas, de como se organizam as relações disso ao longo do tempo, né? Porque de repente esse espírito já se comunicou em um outro momento e ninguém percebe, né? Eu ia falar uma coisa bem importante em relação a isso.
concluir não dá para concluir, mas e isso que é interessante. A investigação e o processo. Ah, sim, o que eu ia dizer. Às vezes, no processo de investigação, é muito interessante realizar uma reunião mediúnica com o orientador espiritual da reunião mediúnica. Pega-se todos os casos daquele mês ou daquele bimestre, organizados, bem organizadinhos, e se faz questões e perguntas e análises, e se analisa o que o espírito está perguntando, está respondendo, e se pergunta de novo em cima daquilo que ele respondeu. Mas é como se fosse uma conferência, a gente quer saber realmente o que é, há quantos anos realmente é, a gente gostaria de saber se é encarnado ou não é encarnado. E aí o espírito, o orientador do grupo, ou ele vai responder que sim, ou ele vai responder que não, ou ele vai negar a possibilidade de uma resposta em relação a isso por não ser necessária. Mas isso depende. Agora, sim, é importante. A gente não colocou ainda esse caso do orientador comunicando, o espírito guia do grupo, né, como o Allan Kardec colocava, porque isso só vai vir no semestre que vem, quando a gente voltar para essa disciplina, que é a Organização e Gestão do Grupo Mediúnico 2, que parte as questões dos espíritos. Aí a gente trata dos espíritos para cá e não daqui para lá. Né? A organização aqui. No semestre que vem a gente vai ver a organização lá. Isso. Por isso que é importante vocês lerem esses dois textos para ressignificar, para reelaborar, para firmar bem algumas questões. Mas sabe o que me pareceu até? Eu até comentei aqui no pequeno grupo, que essa colocação, essa fala do Leon Denis é naquele período. Daí tu disseste, né, que daí eu não não voltei a ler o Diálogo com as Sombras. Mas isso é no século XIX, né? O que Leon Denis coloca aqui é como eram estruturadas as mesas mediúnicas naquela oportunidade. Aí por exemplo, que tem a hora determinada, local e hora determinada. Era o início, o começo da organização e da elaboração das mesas mediúnicas. Mas isso é secundário, ok? Que você tem um horário e um local, porque qualquer trabalho precisa de um horário e de um local, né? Agora, uma coisa importante a se ver é que ele indica... Não, eu não concordo. Assim, hoje vai ser aqui, tá? Semana que vem vai ser aqui. Eu digo assim, que se tenha... Não, tu não entendeu o que eu disse. Eu disse que o que ele disse é uma questão de organização como qualquer outra coisa. Né? Para o Zafre tem um horário de organização, a escola tem, o que o grupo mediúnico não vai ter? Tem que ter. Agora, sim, isso é uma questão pontual, porque qualquer coisa precisa ser organizada. O que é importante levar em conta do Leon Denis até o Hermínio Miranda é o processo de estudo que é tratado como investigação nesse sentido. Né? Agora, que se tem, óbvio que você tem organização, óbvio que você tenha tudo é que a palavra organização requer... Sim, mas eu vi assim como a minha interpretação, até vou reler, porque eu li muito rápido, fiz uma leitura dinâmica, assim, que foi os primórdios das mesas mediúnicas. Uma coisa se observa em Paris, acho que na França toda, não tem centros espíritas em Paris. Tá, mas isso é por um motivo histórico. Os centros espíritas, as reuniões mediúnicas estão organizadas nos seus primórdios, com horário, com disciplina, com patati patatá, é porque tudo isso era necessário para ter um controle. Por quê? Porque a ideia lá era plenamente científica. E só é científico aquilo que tu tem controle. Se não tiver controle, qualquer coisa pode alterar os resultados. Perfeito? Num exame, você não pode comer nada por causa do exame da glicose. Você tem que ter um controle. É a mesma coisa numa reunião mediúnica. Você tem que ter o controle de horário, disso, daquilo, não porque os espíritos superiores estão ali atendendo naquele horário. Né? Isso é coisa de bobice. É porque você precisa de um controle nesse sentido para que os resultados possam ser mais confiáveis. Um grupo que sempre se reúne naquele horário, sempre naquele dia, sempre naquele local, sempre com os mesmos médiums, se dá uma confiabilidade maior de que o fenômeno ele realmente existe. Agora, tu confiaria nos resultados quando eles fazem qualquer dia da semana, mas sempre fazem aquela semana, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, os médiums mudam, os locais mudam, aí o controle fica muito mais difícil, porque são muitas as... Variáveis, obrigada. Porque também o grupo também se prepara para a reunião. Sim, não, porque é uma coisa complexa. Agora, sim, essa organização era muito mais ferrenha na época do Leon Denis e do Allan Kardec. Hoje em dia é ferrenha por outro objetivo.
por questões do plano espiritual aqui, acolá, essa justificativa. Mas na verdade é para ter um rigor maior para que os resultados possam ser mais confiáveis. Né? Maria, diga. Não, eu tive essa sensação, mas eu vou ler de novo, Não. de que eram os primórdios, era uma orientação de como, e que hoje está estruturado assim. Não, mas é que bom, né? Não acha bom? Eu acho, mas bom. não, estamos no caminho, seguimos. Pelo Um foi menos. dizendo pro outro, tem algumas coisas a arrumar, algumas colocações que tu fazes, assim, eu penso, com certeza eu não vou alcançar. A gente não vai estar aqui Não, né? Tá vendo? Eu não vou alcançar. Não, eu vou são dizer cacuetes que uma coisa, nós a gente temos não pode, muita não pode dizer que não. Não pode dizer que não. Olha eu aqui. Nunca diria que uma pessoa como eu estaria, não sei se está dando aula no reunião mediúnica. Não, então não pode dizer que não vai ver. Agora sim, eu acho que daqui desse grupo se estruturam novas formas de pensar que vão poder alterar isso. O que não pode acontecer é que nessas alterações, nessas quebras e reformulações de paradigmas, se combata, se fira o outro, se machuque o outro. Mas nós E somos aquele- multiplicadores. Exatamente. E acredito, multiplicadores não do que a gente fez aqui, mas multiplicadores do pensamento mais crítico. Do estudo. Estudo Exatamente. investigativo. Acho que o nosso grande ganho é incentivar as pessoas dos outros médios a estudarem, a buscarem. E mostrar que os resultados são muito positivos. Mas parece que a gente tem que ter certo, tem que ser, enfim. A gente vai terminar hoje aqui. Semana que vem, Psicologia Mediúnica 1. Que semana que vem vai ser pesado. Vai ter slide. Não vou estar aí. Ai, que amor, gente. Lembra que eu comentei? Claro, tomara que o avião caia. Aí é só. Olha carro. Não, o avião cai em cima do carro. Olha, viu como é que vocês são? Como se eu falasse fosse lei, né? Ou como se fosse influenciar qualquer coisa. Aí chega lá, Gisele, cara. Ai, me incomodar. Pode vir, Bárbara, você tá aqui do meu ladinho. Ó. Casa aqui da lei. Gente, semana que vem é muito importante, porque a gente começa a disciplina científica. A gente vai ver psicologia mediúnica. Eu tô olhando pra Dulce. Porque semana que vem a gente vai trabalhar, se eu não me engano, com transe mediúnico. E assim, ó, é muito confuso. É muito confuso. A gente falava disso, né? Lembra, Maria? No grupo, sobre transe mediúnico, o que é transe para Kardec, o que é transe para nós, enfim. Ai, bem, e agora nós somos de novo no sonambulismo. Ai, Pois olha, é complicado. Então, porque assim, o ó. sonambulismo... Ok, Maria. Se deixar a Maria, começa. Ela vai, ela quer já. Hã? Queria ouvir porque eu tô com uma dúvida sobre isso também. Semana que vem, venha, coma bastante feijão no dia. Ah, não, dá muito gás. Não, mas não tem problema, os gases. Fecha a janela aí. Os gases. É só deixar de molho e tirar a água do gás. Gente, semana que vem, psicologia mediúnica é importante, são só 2 aulas. Aí, assim, ó, e pro médium, pra instrumentar o médium de como funciona a sua mente no momento mediúnico é fundamental. Eu quero prática, eu tô cansada de teoria, não dá pra botar em prática. Mas ela tem muita prática. Eu não vou dizer. Aquela prática da pena. Ela acha que eu vou fazer Jesus chegar lá realmente de tão bom que é. Mas Não. vai me ensinar bastante. A gente se aprende juntos. Mas assim, ó, e eu queria dizer que na última disciplina desse ano, as virtudes, na verdade não é virtude, a última é a vivência, mas antes da última, acho que a Dulce ainda vai estar aí, são as virtudes na prática mediúnica. Eu só penso em ti agora. Camisa, A virtude na prática. Não tem problema. Eu também faço lá. Virtudes na prática mediúnica, a gente vai trabalhar 2 virtudes bem pesadas: paciência e confiança. Só existe paciência quando houver confiança. Você só tem paciência na vida se você confiar nos desígnios de Deus. Mas antigamente era mais fácil, né, ter paciência. Porque eles não dirigiam, né, esse pessoal aí, o Chico Xavier. Não mudei, né? A Verônica, quando volta dos transes mediúnicos dela, Ninguém deles dirigia. Isso aí não tem como ter paciência.
Olha pra mim, a paciência que eu tenho que ter. Brincadeira. A paciência que eu tenho que ter agora com os mulheres de 85 centímetros, que às vezes eu deito com a bunda em cima e puxo e faço umas... Mas graças a Deus eu estou chique, charmosa. Não sei se chique, não sei se charmosa, mas estou aqui. Obrigado. Gosto que a Mariana vai... Tá feliz, pelo menos, né? Porque olha o jeito que tu tá aí, ó. Tem uma meta com isso. Com isso, com essa lepra aí, Não, ó. eu tenho a dificuldade de entender. Vocês têm que entender a minha idade, meus cabelos brancos. Eu nasci há 2 séculos atrás. Né? Então, assim, ó, a criatura, pra mim é um rabo de rato. Mas ele do lado, olha que bonito, não consigo achar. Tá, mas são paradigmas dessa, é aquilo que a gente tá falando, é tudo aquilo que a gente tá, culturas, eu vou me reciclar, verdade. mas eu acho tão bonito Mas a minha mãe o cabelo era de muito primeira, normal. é tão bonito esses cabelos. Pode ser esses rabos de rato aí. Você tinha que viver então na época do século XVI, que usavam peruca e as mulheres eram quase careca. Não tinha cabelo, né? Esse cabelão. Tá, vamos terminar. Porque a Jussara já tá com os olhos ficando vermelhos, eu tô com medo de ser fuzilada. Mas vai terminar mais cedo. Aham. Porque tu veio. E tá aí falando meus ratos de menina. Mas eu quero mais alto. Não esqueçam, leiam. Então, uma homenagem a Maria já vai ficar meia hora. Vocês leiam esse material todo, ok? Essa semana mais, ok? E aí, semana que vem, psicologia mediúnica. Cheguem no horário. Tá bom. E escusas as pessoas que têm as questões de correr pra lá e pra cá. Cada um, então, nesse momento, lembre da sua última dor, do seu último sofrimento, nesse momento. E agradeçamos a Deus, em plena confiança, a possibilidade de vivermos essa experiência. Sabedores de que outras dores já existiram e nós saímos muito fortes. Confiemos em Deus, de que após essa experiência sofrida, sairemos extremamente fortes. Confiança em Deus seja o ar que respiramos nesses dias. Que Deus os abençoe a todos.